Salve, salve, amigos! Começando agora mais um episódio do podcast Além da Conta. Esse podcast que você já sabe é feito para você, contador, para você, contadora, que é muito, mas muito além da conta. E o nosso papo hoje vai ser muito bacana, porque a gente está trazendo um papo diferenciado aqui hoje com a nossa colega Vitória Reis, que eu já vou apresentar ela já já. Mas antes, eu preciso dar alguns toques para vocês rápidos. Olha só, o podcast Além da Conta, feito para você, que é Além da Conta, tá aqui no YouTube e tá também nas principais plataformas digitais. Então você pode acompanhar também através do Deezer, Spotify, você pode também acompanhar através do Apple Podcast, tá bom? Então você que está assistindo aqui no YouTube, depois dá uma entradinha ali na sua plataforma de áudio e dá um curtir, dá um coraçãozinho ali pra gente, para ajudar a nossa vida aqui também, não é verdade? E você que está acompanhando através do YouTube, por favor, não deixa de se inscrever no nosso canal. Se inscreve lá no canal do Além da Conta e deixa o seu like aqui embaixo para a gente saber que você passou por aqui. Deixa seu comentário também, porque isso é muito importante, essa interação que a gente tem com vocês, tá? E esse episódio de hoje, que é bem bacana e você vai gostar demais, ele é apoiado pela Contimatic Fênix. Eu sempre dou esse recado porque é bom lembrar. A Contimatic Fênix é aquela empresa de software para escritórios de contabilidade. Nós não desenvolvemos só tecnologia, nós estamos no mercado há mais de 35 anos, levando soluções e qualidade para você que é profissional de contabilidade. Então você, meu amigo contador, você, minha amiga contadora, se não conhece ainda a Contimatic, vai lá no Instagram, @ContimaticFênix, e você fica sabendo de todas as novidades que a Contimatic tem, perfeito? Se você já conhece, você já sabe, a Contimatic é a empresa que mais apoia o contador em toda a sua jornada. Então esteja sempre com a gente. Uma forma de apoiar o contador, a Contimatic então apresenta hoje o Carreira Contábil. Você vai ver que o nosso papo de hoje, ele tem muita sinergia com a nossa plataforma de empregos, de recrutamento e seleção, Carreira Contábil. O Carreira é a plataforma onde você, empresário de contabilidade, pode colocar lá a sua vaga de emprego e você consegue novos colaboradores. É uma plataforma de empregos feita somente para o mercado contábil. E se você que está acompanhando aqui, está procurando uma oportunidade de emprego, está procurando também ali, talvez trocar de trabalho, não sei, procurando uma melhor oportunidade, vai lá no Carreira Contábil, coloca seu currículo. Tanto para empresa quanto para candidatos, o Carreira Contábil é 100% gratuito. Então não precisa ficar pagando aí plataforma de emprego. Vai lá no Carreira Contábil que a solução está aqui dentro da Contimatic. Perfeito? E aí eu quero apresentar a minha querida amiga que vai ser a nossa entrevistada hoje. Ela é a Vitória Reis. Ela é sócia da querida Rafaela Monari e elas juntas têm ali o RH IDP Academy. Se você quer saber mais sobre o RH IDP Academy, entra lá no Instagram, @RH IDP Juntos. Então o nosso papo hoje vai ser um papo mais voltado para a cultura organizacional, mais voltado para a liderança, tudo aquilo que você precisa aplicar no seu empreendimento contábil. E não esquece, segue também aqui o seu apresentador que vos fala, @Maurício Barros Contador. Então, senhoras e senhores, recebam ela, que é consultora de RH, sócia da Rafaela e criadora do RH IDP Academy, Vitória Reis. Palmas! Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. E aí, tudo bem, Vi? Tudo certo. Você é gente boa demais, cara. Meu Deus do céu. Eu esqueci de falar na abertura. Ela que me atendeu em plena lua de mel. Na lua de mel, viu? Não é pra qualquer um essa moral, hein? Você tem amigo nesse nível? Responde pra mim aqui, por favor, nos comentários, né? E não era pra qualquer coisa, né? Era pra vir palestrar ainda no Palestrar evento. no evento. A gente convidou ela já participou com a gente aqui no Descomplica DP, ela já participou com a gente aqui também na Imersão Contábil e hoje tá com a gente aqui no podcast. Sempre um prazer estar aqui. Vitória, muito obrigado por você vir aceitar o nosso convite, tá? Nosso bate-papo aqui é um bate-papo descontraído, a gente tira uma onda, brinca bastante e fala sobre as curiosidades, né? E a sua especialização aqui como consultora de RH, cara, você deve ter muita coisa para apresentar para essa galera, né? A gente
nessa vida de atender várias empresas diferentes, né, de segmentos diferentes, traz uma bagagem, assim, de conhecimento bem legal, que eu gosto bastante, né? Eu vim do DP, eu comecei minha carreira no RH, no departamento pessoal, dentro de um escritório contábil, e aí eu fiz essa transição realmente para a parte mais humana, né, do RH mesmo. E nessa parte inicial da nossa entrevista, cara, eu tenho tanta pergunta para fazer que vai ser um negócio muito louco aqui. É... Pô, como que nasceu o RH e DP juntos, que vocês são uma potência no Instagram, né? Vocês têm milhares de seguidores lá, né? Hoje a gente tem mais no Instagram, mais de 98 mil Meu seguidores. Deus do céu, meu. A gente começou, a nossa história ela é muito engraçada, assim, porque quando eu conheci a Rafaela, ela morava no Paraguai, e eu em São Paulo, né? E Essa é a outra pergunta que eu sempre faço. nós começamos porque ela estava migrando também, ela é consultora, ela é psicóloga, e ela estava, por causa da pandemia, migrando para online. Porque na pandemia todo mundo teve que se reinventar, não teve jeito. E aí ela estava procurando alguns perfis de RH para fazer uma live, um collab ali. E aí ela me encontrou, eu aceitei a live, acho que dá para perceber, né, que eu sou pau pra toda obra. Então aceitei fazer a live com ela e aí a gente começou a conversar, a gente tinha as ideias muito parecidas e criamos um projeto que era um workshop. E era RH e DP juntos, o nome do workshop. Que é onde a gente falava de RH e de DP para quem tá iniciando. E deu muito bom, assim, foi um workshop gratuito, deu muito certo. Desse workshop virou um produto, né? Hoje a gente tem a nossa formação em analista de RH, que é uma formação mais extensa, tanto com conteúdo de legislação ali de DP quanto de RH. E aí a gente começou a sociedade, fazem 4 anos. E aí uma curiosidade muito legal, eu conheci a Rafaela pessoalmente depois de 2 anos. Que foi em um evento, Vocês ela vindo pra ficaram São Paulo. sócias por 2 anos Sem se conhecer pessoalmente. Isso aí é... Tecnologia. Caraca, tem gente que tem sócio aí ali todo dia e quer matar o sócio. E assim, dá muito certo. Fazem 4 anos, né, que a gente tá em sociedade e a gente, assim, é muito complementar. Rafaela tem muitas ideias, eu dou uma pausada nas ideias, mas a gente leva muito bem, assim. Aliás, já vou deixar aqui o convite para Rafaela, né? Por favor, Rafaela, ela que é formada em psicologia, você falou, né? A Rafaela, ela é psicóloga de formação, pós em programação neurolinguística, coaching, tá no mestrado. Já deixar aqui um toque também para Rafaela. Rafaela, por favor, queremos aqui você um dia conosco aqui no Além da Conta. E essa parceria começou do nada online e tá hoje 4 anos já de existência. 4 anos, mais de 1.000 alunos, mais de 30 empresas clientes e tá dando tudo certo. E não atua só em São Paulo, atua no Brasil A gente inteiro. atua Brasil inteiro. Hoje o nosso foco é 100% online. Alguns casos específicos, a gente vai até a empresa, a gente faz presencial, mas sobre demanda mesmo muito específico. A maioria são online. E qual que é a principal dor dos empresários quando eles vão lá contratar o RH e DP Academy, enfim, e aprender com vocês e, obviamente, contratar essa consultoria? Qual que é a maior dor desses caras? A gente tem 2 dores principais, assim, que são os nossos maiores serviços oferecidos, que é recrutamento e seleção. Às vezes a pessoa tem um RH interno, mas não tem melhores práticas, ou muitas vezes é um RH um pouco mais engessado. Então, para treinar aquela equipe, ou para terceirizar, então a um escritório contábil pequeno. Precisa ter alguém para RH? Não. Você contrata uma consultoria, a gente cobra por pessoa contratada. E acaba ali. Então, preciso de mais 2. Contrata para aquele serviço e acaba. Então, é uma demanda que muitas empresas pequenas fazem para não ter uma pessoa no RH para fazer interno. Tudo isso Às daí. vezes ser mais nem tem demanda. Também, né? Às vezes nem tem demanda. Eu vou pagar um funcionário a mais todos os meses e eu nem tenho serviço para ele todos os meses. Então, a gente tem esse serviço. E o outro é liderança. Então, treinamento de liderança em feedback, perfil comportamental, também é um serviço que a gente presta bastante, que são dores. Porque muita gente, ela vira líder pela competência técnica, ela é muito boa no que ela faz de forma técnica, mas nem sempre ela sabe gerir pessoas. E aí a gente tem um problema. Eita, Então acontece moleque, com frequência.
Dá pra repetir isso daí? Olha pra câmera da verdade aqui, ó. Dá pra repetir isso daí? O cara se forma líder. Muitos líderes não estão preparados para a posição de liderança. Uma pessoa que tem conhecimento técnico, nem sempre ele é o melhor líder. Ele tem a competência técnica, ele sabe fazer, mas gerir outras pessoas é um outro ponto. E dá pra gente transformar o cara em líder? Eu acho que eu fiz essa pergunta pra você na imersão, não fiz? Acho que sim. Dá pra Assim, gente... dá. Eu acho que um primeiro ponto é saber se a pessoa ela quer se tornar líder, porque nem todo mundo quer. A gente fala bastante hoje em dia sobre a geração Z, né, que tá no mercado, que as pessoas não querem ser líderes, assim. Tem uma polêmica sobre Tem. isso, né? Mas o primeiro ponto é saber se a pessoa quer. Porque, assim, junto com o bônus, tem todos os ônus da função, né? Que não são Com poucas. grandes poderes tem grandes responsabilidades. Já dizia o Homem-Aranha, O tio do tio do Homem-Aranha, Tio Ben. exatamente. Mas se a pessoa quer, é totalmente treinável, assim. Claro, ela vai precisar treinar, se desenvolver. O autoconhecimento também é importante nesse ponto, porque não somos bons em tudo. A gente tem que ter clareza para reconhecer isso, mas totalmente possível. Cara, é um negócio. Liderança é um negócio muito louco. Duas coisas que eu quero entender, assim, eu sou fã, que eu não tenho tanto tempo, mas eu queria muito estudar. É liderança e cultura organizacional. Hoje a cultura organizacional, ela é, cara, dentro desse movimento da geração que você falou, de um modelo de negócio hoje que muitos acompanham. E veja bem, a gente está falando aqui com profissionais de contabilidade, né? Então, dentro de um modelo home office, cara, que loucura! Como que você faz para ter uma cultura dentro de uma empresa? Para criar, para fortalecer essa cultura organizacional? E cultura é uma coisa muito importante, porque poucas, principalmente empresas pequenas, não pensam muito nisso. Porque a gente toca como dá. Mas a cultura, ela molda muito o seu negócio. O tipo de colaborador que você quer lá dentro, o tipo de resultado que você quer. E assim, home office ele é muito mais difícil. Mas alguns pontos são alinhamento. O quanto você tem de alinhamento com o seu time sobre aquela cultura. O quanto você realmente prega no dia a dia a sua cultura. Porque é muito lindo a gente ter uma cultura estampada no site da empresa, né? Nossa missão, visão e valores são lindas assim no site. Mas e o que você pratica dentro da sua empresa? Eu tive contato com uma empresa que uns valores deles que tinha assim estampado na parede assim da entrada era humanização, era como que era? Cuidado com o colaborador. E aí quando você entrava realmente para ver a parte obscura, era o RH, pra você ter ideia. Era uma pessoa específica do RH, inclusive. Tinha câmera em todas as salas, assim, tudo. Sala de Big reunião, Brother? Big tudo. Brother? Só não tinha no banheiro, que a gente saiba. Big Brother. Só que tinha alguns problemas. Alguns processos, eles precisam ser sigilosos. Você me perguntou isso uma vez, você lembra? De pesquisa de clima? Sim. Porque senão a pessoa não vai se abrir. Você quer saber a verdade ou você quer que ela fale o que você quer? Então, alguns processos a gente tem que manter o anonimato. E as pessoas não falavam, porque ela sabia que. Pra vocês terem ideia, a pessoa do RH dessa empresa, ele olhava as câmeras da casa dele. Era assim, ele nem precisava estar. Deixa eu olhar o que os meus funcionários estão fazendo. Então, assim, pra mim é absurdo. E dentro mesmo, interna, era uma coisa mais agressiva, tinha líder que gritava com o funcionário. Então, adianta você pregar uma coisa tão legal, humanização, e dentro não é a sua realidade? Então, acho que cultura é mais o que se vive do que o que se prega. É isso que eu ia falar. Explica pra galera o que é exatamente essa cultura organizacional. Porque o que a gente vê no mercado hoje é um negócio absurdo, cara. Eu tava em um evento, só pra você entender, eu tava em um evento outro dia, e aí uma empresa lá, um stand me abordou, né? Acredito eu que eles imaginavam que eu era algum contador e vieram fazer a apresentação do produto deles. O produto deles é o seguinte: era filmar, era gravar a tela do computador do colaborador real time ali, entendeu? E jogar para um servidor e tipo, tudo que o cara tá fazendo tá sendo registrado ali, entendeu? Cada site que o cara entra, cada clique que o cara dá, quanto que não sei o que, fez isso e não fez aquilo. Por quê? Ah, o cara fala que mandou a guia pro cliente.
E aí veio o cliente e falou, ó, não recebi. Então tem a filmagem aqui, ó. A gente faz a filmagem da tela e mostra que o cara realmente mandou no dia tal, na hora tal. Isso daí não é um negócio muito, vamos colocar assim, abusivo? Não estou aqui para falar mal dessa empresa, obviamente, não é isso. Quem quiser fazer, quem quiser, não quiser também, tá tudo certo. Mas, cara, não é um negócio, talvez um pouco, como que, eu não sei qual a palavra que eu posso usar, talvez abusivo, entendeu? Eu não gosto desse tipo de prática, porque assim, aí é a minha opinião, né? Quando a empresa, ela tem esses meios de monitorar o funcionário, eu não sei se é o funcionário certo que ela contratou, e eu não sei se aquele funcionário entrega o que ela precisa. Porque assim, ó, quando eu contrato um funcionário, é porque eu não tenho braços para fazer tudo. Então eu preciso de alguém que faça ali o que eu iria fazer para eu fazer outra coisa, né? Então, para isso que a gente contrata as pessoas. Então, vamos dar um exemplo aí do DP. Eu consigo fazer tudo no DP? Se eu consigo, eu vou fazer. Se eu não consigo, eu vou contratar alguém para fazer. Eu preciso que essa pessoa que eu contratei seja capacitada e ela tem que estar de acordo com a minha cultura. Ela tem que entender os meus valores, ela tem que entender o que a minha empresa entrega, qual o meu padrão de qualidade. Então, assim, se você contrata uma pessoa para trabalhar dentro da Contimatic, vocês têm níveis de excelência. Você vai contratar uma pessoa que faz qualquer coisa? Não. Mas para isso a gente vai monitorar. Então, hoje a gente tem vários processos, né, no RH, a avaliação de desempenho é uma delas. Eu vou entender se a pessoa está performando ou não tá. Se ela não tá, a gente vai montar um plano de desenvolvimento, entendendo, a gente vai dar feedback e depois de um tempo a gente vai aplicar a avaliação de novo. Na avaliação, o líder vai falar, não, melhorou, tá entregando melhor. Então, às vezes, era falta de treinamento. Agora, a pessoa não tá entregando, aí a gente tem que desligar. O desligamento, ele é real também, porque muitas pessoas é igual controle de ponto. Eu sei que a gente tem a obrigação de fazer controle de ponto, né? Mas eu trabalhei numa empresa que nós minha éramos... cabeça explodindo aqui, vamos, Nós continua. éramos em uma pequena empresa, não tinha necessidade de controlar ponto. Eu acho necessário em questão de controle? Eu não acho. Porque a pessoa pode bater ponto e não performar nada dentro da sua empresa. Ela só vai estar ali. Em outros quesitos, eu acho legal a gente fazer controle, mas por questões legais. Mas quando a gente fala de performance, igual esse controle, eu não sei se é a melhor opção para fazer a pessoa ter resultados. É mais fácil colocar uma bola de ferro no pé do cara lá e... Algema ele, entendeu? Então, assim, quando uma pessoa, ela é reconhecida, ela é valorizada, ela tá treinada, ela vai fazer o trabalho dela. Agora, também, adianta você ter uma cultura linda, pregada, mas a sua empresa não tem um feedback positivo, a pessoa não sabe se ela tá performando bem ou não, porque não tem uma avaliação. Você vai ficar motivado pra fechar planilha de manhã? Não vai, gente. Ninguém acorda motivado pra preencher planilha. Tem um equilíbrio aí entre a bola de ferro e a liberdade? Eu acho que sempre tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter controle, sim, porque como empresa, como liderança, enfim, a gente tem que entender o que está sendo feito, como está sendo feito, né? Não é festa do caqui, como dizia uma professora minha, cada um faz o que quer. Mas eu acredito sim que dá para ter uma certa liberdade. Mas aí é um ponto muito importante. Eu acho que a pessoa tem que saber também o que é esperado dela. Muitos funcionários estão ali e não sabem o que é esperado. Ela foi contratada, ó, você faz isso, isso e isso. Não tem um acompanhamento, não tem um feedback, não tem nada. A Joga pessoa tarefa e vai. E aí vira automático. Você vai lá, acorda, faz seu trabalho, acaba, desliga, vai embora e fica nisso. Eu tava conversando com um grande amigo meu essa semana. Foi essa semana? Foi no final de semana passado, não sei. E ele chegou e falou um negócio bacana. Ele falou, muitas vezes, a maioria das vezes, a tarefa não é uma tarefa, é um pedido, né? Ó, eu quero que você faça isso daqui. Aí o cara vai lá e faz. Mas por que ele fez? Qual o motivo dessa... Quando eu comecei a trabalhar Não é uma tarefa, é um pedido. Quando eu comecei a trabalhar no departamento pessoal, eu tive muito esse estalo. Eu vou contar uma história pra vocês, foi na minha primeira semana. Eu entrei no DP, no escritório contábil, pra assumir a analista que tinha sido mandada embora. Eu nunca tinha trabalhado com DP na vida. Então, eu ia fazer todas as atividades do DP. Gente, eu não sabia nem o que era convenção coletiva. O que ia esperar, né? E aí, o meu chefe falou assim, Vitória, manda a GPS pro cliente. Aí eu... O que é o que é uma GPS? Pra que ela serve? O que ela faz? Aí eu tive que perguntar, né?
Aí eu comecei a fazer de forma automática. Eu mal sabia o que era, mal sabia para que servia as coisas, mas eu fazia porque tinha que fazer. E depois de um tempo eu pensei e falei, como é importante eu entender? Porque, igual, se eu não sabia, o cliente menos ainda, né? Se ele contrata um escritório contábil, é porque ele terceirizou essa parte. E eles iam me perguntar e eu não sabia responder. Como que eu ia prestar um bom serviço de qualidade, que era Você não era nem esclarecer as dúvidas, treinado. se eu nem sabia o que era, não sabia para que servia, não sabia a finalidade. E aí eu tive isso de insight. Tudo que eu ia fazer novo, eu falava pro meu chefe. Eu colocava a minha cadeira assim até a mesa dele e falava, tá, me explica, para que serve? Por que eu tenho que fazer? E aí isso mudou muito, assim, porque eu comecei a ganhar mais confiança no meu trabalho também. Mas existia o retorno dele? Eu já tive chefe que falava assim, ó, fulano, vai lá e explica pro Maurício aí como é que faz. Aí o fulano olhava pra mim e falava assim, eu sei fazer, não sei explicar. Ah, eu falo isso pros alunos de questão de sistema. Apertar botão. Ai, quero aprender a apertar botão. Ai, que estresse que dá aí. Pós-graduado em apertar botão. Então, esse meu líder, eu falo que eu tenho um caso de amor e ódio, assim, por ele. Nós somos amigos até hoje, depois que eu saí de lá, a gente conversa, tudo. Mas era assim, ele me ensinava uma vez. Ensinou uma vez, se vira. Às vezes eu demorava mais de uma vez. Aí eu voltava, igual rescisão. Tinha coisa que a gente fica com o pé atrás. Ele falava, ó, eu já te ensinei, vai lá e faz. Aí na hora eu chorava, né? Eu brigava, ficava com raiva. Falei, pra quê? Não ensina? Vou fazer errado? Vai vir me dar bronca depois. Mas, na verdade, ele olhava o que eu fazia, né? Aí é o controle. E aí eu fazia, aí ele falava, doeu? Viu? Você sabe fazer. Então, assim, ele ensinava, mas ele me largava pra eu fazer, Extraía seu potencial. mas no fundo ele olhava. Extraía seu potencial. Eu falei isso no dia que eu dei a palestra, aquele dia que eu nunca esqueci, esse dia foi um dia muito marcante. Era fim de ano, uma correria de fechamento de folha, a gente ia sair de férias, eu errei uma folha, mandei umas coisas erradas, a cliente me retornou que estava errado, aí vai eu refazer tudo de novo, sem tempo, né? Reabri tudo de novo. E aí eu falei pra ele, posso conversar com você? Eu desesperado, esperando um puxão de orelha, um esculacho, né? Falei, eu errei a folha da empresa tal, aí você viu ele? Vi? Aí ele, você consertou eu? Mas eu já consertei ele. Então tá bom. Caraca. Então, assim, ele viu o que eu fazia de certo e errado, mas ele deixava eu aprender. Então, é isso. Então, assim, tinha o ensino, tinha o me deixar ter autonomia, mas tinha por trás ele tava olhando. Você acha que ele ia deixar eu fazer merda e não consertar? Claro que não. Era o nome dele, né? O escritório era dele. Mas é isso que a gente fala. É o controle, mas também tem a autonomia do profissional. E isso me ajudou muito, assim. Na época eu brinco que eu chorei, né? Que eu reclamava, mas hoje eu vejo o quanto isso foi bom e eu levo isso pra minha vida. E já faz anos que eu saí de Ele lá. não fazia cerca, né? Ele deixava Deixava, você... então tinha o controle, se eu não arrumasse, óbvio, ele tava ali pra cobrar, mas ele deixava eu agir. Errei, se vira e conserta. E isso me fez uma profissional muito melhor, assim. Tanto que essa cliente específica, ela só, não sei, eu brincava que tinha funcionário de estimação, porque ela só falava comigo. Não tinha só eu no DP, tinha minha amiga. Isso acontece muito, hein? Mas não, Né? era transfere pra Vitória. Você tinha que ver um dia que eu fiquei afastada, que ela não... O dia que eu voltei, ela ficou até feliz por falar comigo. Esse é um modelo de liderança, né? O cara era seu líder e ele sabia que você tinha potencial, acreditou no seu potencial. Isso faz muita diferença, né? Faz, porque muitas vezes, principalmente quando você contrata alguém que tá começando, que era o meu caso, a pessoa ela tem um certo medo de se arriscar. Então a gente tem medo de errar, de fazer errado. Mas o erro ele vai acontecer. E aí a gente tem que ensinar aquele profissional a contornar isso e não ter o mesmo erro sempre. Porque se a pessoa tá tendo todo mês o mesmo erro, tá acontecendo alguma coisa. Ou ela não tá assimilando, aí a gente precisa treinar, ou ela não tá tendo atenção suficiente, aí a gente precisa olhar também. Mas a gente precisa dar autonomia. Sem ter a parte de controle também, porque é importante. Imagina também se ele não visualiza nada, não acompanha. E passa um monte de erro também. Você já trabalhou em escritório de contabilidade, não trabalhou, Vi? No DP. Na parte de DP. Na parte do DP. Você sabe como é que funciona o processo lá dentro, né? Sei. Ó, você fecha essa empresa, você fecha essa empresa, você fecha essa empresa, você faz o DP, você é do contábil, você é do fiscal,
pessoal do fiscal, você tem que calcular as empresas do Simples Nacional, você tem que calcular do lucro presumido. Esse modelo de negócio de escritório de contabilidade hoje ainda é um modelo que deve ser seguido? Você acha que no futuro tem alguma mudança? Tem alguma metodologia que o contador pode estudar para poder aplicar dentro do seu escritório de contabilidade que mude esse perfil de cada um tem uma tarefa e acabou? Eu sou muito a favor, muito mesmo, assim, prego isso para os meus alunos diariamente, que é o conhecimento generalista, ele te capacita muito mais. O pessoal fala muito dele, né? Eu acredito muito que cada um tem que ter uma função, porque senão também vira bagunça, né? Uhum. Dentro do DP, eu estruturava minha parte, a minha amiga que fazia comigo, a gente dividia as empresas, por exemplo, para fechar, mas a gente tinha um sistema que ela fechava algumas empresas, eu fechava outras. Mas para conferir, cada uma conferia da outra. Então a gente fazia essa troca. Por quê? Porque no dia a dia, no fechamento, às vezes você tá muito no automático. Ah, eu lanço uma coisa, eu confiro aquilo. Se tiver, aí passa. Entendi. Você tá cansado. Então a gente começou a fazer isso. Eu verificava antes de enviar, a gente montava tudo, a gente tinha um relatório bonitinho que a gente mandava pro cliente, e aí a gente conferia uma da outra. Então isso ajudava bastante a gente evitar qualquer tipo de erro que poderia passar. E outro ponto, como o meu escritório era pequeno, nós éramos em 11 pessoas mais ou menos, se eu não me engano, acabava tendo alguns contatos com as outras áreas. Então, o rapaz que fazia a parte contábil ali, tinha alguma dúvida da folha, ele ficou alguma coisa que não ficou claro, ele não entendeu algum número. Vitória, vem cá, me explica por que aconteceu isso aqui. Então, teve alguma férias, alguma coisa que não estava claro para ele, ele vinha até a minha mesa. Então, eu acho que ter até essa rotação pode ajudar bastante. Porque às vezes eu sou tão engessada que eu só sei o DP. Você quer me explicar alguma coisa da área contábil? Eu já não vou entender, já vai dar algum conflito. E são complementares. Tudo são complementares. O que eu faço te importa. Sim. Então eu acho que ter esse conhecimento ajuda bastante a gente ter um fluxo de trabalho muito mais estratégico. Porque às vezes você tá fazendo uma coisa, fala, Maurício, se você fizer de uma forma diferente, não é mais rápido? Aí você vai falar, olha, nem tinha pensado nisso. Então, eu acho muito legal esse trabalho que as pessoas não precisam ser expert no que você faz. Sim. Até porque quem faz é você. Sim. Mas pelo menos ser um conhecimento básico eu acho importante. E torna um ambiente colaborativo também, né? Esse é talvez o mais importante, vamos colocar assim. Não sei. Se surgir alguma demanda de última hora de alguma coisa, você pode contar com alguém. Quando eu trabalhava no DP, algumas épocas a gente tinha muita admissão. Eu tinha um cliente que eles eram um buffet e eles trabalhavam para a Fórmula 1. Então, quando tinha eventos grandes, gente, eles contratavam gente a rodo. E era assim, Era muita gente. Temporário. Tudo temporário. Aí era um monte de admissão, assim, seguida pra, tipo, você tem 3 dias, se vira. Tem um nome pra isso, né? Tinha uma hora que a gente falava, pessoal, tá todo mundo muito ocupado? Não, então vem aqui. Porque a gente assinava carteira de trabalho ainda, né? Hoje em dia nós já facilitaria um pouco. Mas a gente assinava e ia carimbando. Vocês estão muito ocupados? Não, então vem todo mundo aqui colocar a carteira aqui, assinar a carteira, por gentileza, pra ir mais rápido. Porque a gente, era muita gente, assim. Nós éramos, no DP mesmo, nós éramos em 2. E o meu líder, que ele acabia ficando com umas partes... Ele fazia mais o DP do próprio escritório, na verdade, mas como ele sabia, quando precisava, ele era o dono do assumia, escritório? O dono do escritório. Ele tava ali controlando a despesa dele, pra gerar um lucrinho bacana. Não deixava a gente olhar o salário dos coleguinhas, né? Tem toda essa história aí, né? Tem, verdade. Cara, da hora, muito bom, pessoal, muito bom. A gente tá aqui hoje, ó, com a Vitória Reis. Quer saber mais sobre a Vitória Reis? Vou dizer aqui mais uma vez, @RHEDP juntos, tá? Ela é sócia da nossa querida Rafaela, que um dia vai estar aqui com a gente também no podcast, lá na plataforma RHEDP Academy, onde tem cursos voltados para o RH, né? Isso. E a gente está falando bastante de DP aqui, das rotinas do departamento pessoal, mas o RH eu acho que é uma parada que vai fazer a diferença para os escritórios de contabilidade. O escritório de contabilidade hoje, muitas vezes ele faz o serviço de RH, né?
E nem cobra também, né? Tem esse negócio, né? Tem isso também. Assim, é uma porta de entrada legal para escritório contábil, é uma demanda no mercado, porque se complementam. Igual eu falei, hoje eu presto serviço de consultoria de RH. Hoje a gente não faz DP, a gente não presta esse serviço. Apesar de ter os cursos, nosso foco de consultoria é o RH. E a demanda é grande, porque às vezes eles já fazem o DP com você, a empresa. Você só agrega mais uma coisinha, entende? E as empresas, principalmente empresas que são pequenas ali, que tem poucos funcionários, é uma crença muito limitante das empresas. A minha empresa tem 10 funcionários, não precisa de RH. Gente, vai por mim. Precisa. Tem uma pessoa, precisa de um RH. Só que aí você não precisa de um RH full time ali na sua empresa. Não precisa contratar uma pessoa para fazer o RH. Se você tem 5 colaboradores, você pode contratar uma consultoria que vai fazer ali o serviço sobre demanda. Eu tenho uma conhecida que ela tem uma clínica odontológica na Paulista. Ela é dentista. E aí ela tem uma sala comercial e tem mais uma sócia, né? Divide ali espaço com ela. Ela contratou uma pessoa para fazer a recepção, para fazer agendamento das consultas. Até aí, ok, né? A pessoa fazia só isso? Não. A pessoa ajudava a limpar o consultório ali, trocar. Um café. Até aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, ela. Enfim, ela teve uma desavença com essa pessoa. Ela mandou a pessoa embora, fez o desligamento. E aí, o que aconteceu? A pessoa entrou com uma ação trabalhista contra ela. Porque ela não fazia só recepção. Ela fazia outros serviços ali, de serviços gerais, fora o que ela foi contratada para fazer. E o que ela cobrava? Ela cobrou outro salário maior do que ela recebia e danos morais, se eu não me engano. Caramba! Isso acontece porque não tem uma descrição de cargo. A pessoa, ela entra para fazer uma coisa e você fala para ela fazer outra. E isso quem faz é o RH. E tá vendo? Ela só tinha uma funcionária e ela precisava do RH com uma funcionária. Então, assim, são coisas que acontecem. Quando a gente fala em RH, as pessoas pensam que ter uma cultura linda, um endomarketing maravilhoso, fazer festa, happy hour. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Ai, meu Deus do céu, eu vou explodir hoje. Não é só isso. Então, as pessoas têm essa ideia de RH, essa parte, assim, sabe? Treinamento. E não são coisas essenciais. Então, se nós fôssemos fazer, eu ia falar, olha, será que recepção é a melhor opção? Contratar ela como recepcionista? Quais atividades ela vai fazer? Eu tenho uma cliente contábil que contratou uma senhora para fazer limpeza ali também, serviços gerais, e eu fazendo reunião de alinhamento, ela fez a asa admissional hoje. A pessoa tá trabalhando faz uma semana. Não pode isso. Então, assim, o RH ele vai estar atento a essas coisas. Que às vezes, no dia a dia, mas que dá problema lá na frente. Eu já vi tanta coisa nessa vida, já trabalhei em tanta empresa, já trabalhei em empresa onde, tipo, tinha essa jogada aí de tipo, precisa limpar aqui e tal, todo dia, cada um faz uma parte aqui, porque vai vir não sei quem, não sei da onde aí, tem que estar tudo certinho, que bababá. O cara entrava para trabalhar 8 horas, ele ficava até às 10 limpando lá o espaço onde ele trabalhava. Tinha uns negócios que era meio loucura mesmo, né? E assim, não pode. Então, um RH, igual, hoje a minha bagagem do DP serve muito para isso, porque eu tenho atenção a esse tipo de coisa, né? Então, já falou, olha, não pode. Ou o funcionário abriu a loja, a gente teve um caso também que o funcionário abriu, era uma farmácia, abriu 7 horas da manhã e ele fechou a farmácia às 10 da noite. E ele não teve nenhuma hora de almoço, ele comeu e voltou. Então, assim, no outro dia ele abriu de novo, não deu nenhum espaço ali de 11 horas, totalmente irregular. Aí a empresa faz o quê? Eu vou orientar. Você faz se você quiser. Mas o RH serve para orientar casos assim também. Então, como eu falei, se você já tem a parte do DP no escritório, você pode prestar um serviço de RH também. Você pode agregar. Ou se você é um escritório contábil pequeno,
contrata um RH para fazer isso para você também. O RH que vai fazer esse plano de cargos e salários? A gente desenha, quando a gente desenha o plano de cargos e salários, a gente vai montar toda uma estrutura. Então, quais cargos você tem na empresa hoje? Quais atividades aquele cargo faz? Qual a remuneração que ele tem? Aí a gente vai olhar tudo. Qual a convenção coletiva? Tá pagando certo? Não tá. A gente vai ter mais funcionários com a mesma função, mas com salários diferentes. Então, vamos montar. A família ali vai ser júnior, pleno, sênior. Qual a diferença? O que diferencia o pleno do sênior? Então, é tempo de casa? É responsabilidades a mais? Então, a gente desenha toda essa estrutura. Quem reporta a quem? Então, a gente vai fazer um organograma bonitinho. É a diretoria, são os coordenadores, é a gerência, enfim, como que é essa estrutura. Então, a gente monta, porque quando o colaborador ele entra na empresa, e aí é um ponto importante, de cultura transparente, né? Ele tem que saber, você está contratado para essa função, essas serão as suas atividades, essa vai ser a sua jornada de trabalho, esse é o salário, tá tudo descrito. Aí a gente tem que garantir que ele vai fazer o que tá dentro também da descrição. Isso evita muito problema. Tá. E toda empresa tem que ter esse plano de cargos e salários? Toda. Assim, eu recomendo que sim. Pra evitar um processo trabalhista. Principalmente que se é uma empresa que ela quer crescimento. Eu sou uma pequena empresa, eu tenho 2 funcionários e eu quero continuar com 2. Faz a descrição desses cargos desses 2. Quero crescer, quero que a minha empresa cresça. De 2, quero passar para 10, quero passar para 20. Tem uma descrição. Porque quando a gente monta o plano, né, de cargos e salários, a gente vai montar quais competências o meu funcionário precisa para ir de um cargo para o outro. Então, a gente vai mapear. Tem habilidades técnicas e comportamentais, igual a gente falou da liderança no começo. Ele vai precisar de... O que ele vai precisar desenvolver para passar de nível também? Então, tanto a empresa sabe o que esperar, quanto o funcionário sabe. Se eu não desenvolver isso aqui, eu sei que eu nem vou ser promovido. Então, tudo fica mais transparente e mais organizado e evita muito passivo trabalhista na justiça. Que da hora, cara. E aí começa a nascer um monte de coisa aqui na minha cabeça que eu quero perguntar. Eu não sei se a gente vai ter tempo. Olha o tanto de anotação que eu já fiz aqui. A gente já falou de cultura organizacional, falou um pouco sobre liderança, né? Falamos aí de plano de cargos e salários. Cara, é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. E eu fico aqui imaginando o seguinte, vamos lá, vamos levar a solução pra galera. Quem tá assistindo aqui o nosso podcast? Talvez um empresário de contabilidade. Tem escritório de contabilidade dele e ele faz a folha de pagamento dos clientes dele. Essa é a hora desse, ou talvez até mesmo uma oportunidade de negócio, esse profissional da contabilidade, esse empresário, empresária contábil, olhar para o cliente dele e falar assim, cara, essa parte aqui não tá legal. Você não tem um plano de cargos e salários, você não tem ali uma cultura organizacional, você não tem uma cultura de dar um feedback para o seu cliente. Eu vou te ajudar com isso. Ele não precisa ser especialista. Aí ele faz o quê? Ele manda lá no @RHIDP juntos. E aí a Vitória e a Rafaela podem ser parceiros desse escritório de contabilidade que vai atender os clientes dele. Dá para fazer essa triangulação aí, não dá? Dá, com certeza. E vai trazer muito resultado para o cliente dele, né? Porque muitas vezes, por exemplo, as empresas não sabem. Igual eu falei, ela faz o que dá. Aí ela não vai ter ali o DP, não vai ter essa parte interna e terceiriza ali para o escritório contábil. O escritório contábil, igual no caso da folha, a gente vai fechar a folha, a gente vai mandar os encargos bonitinho, ele vai ver, ele vai pagar os funcionários, ele vai pagar as guias e tá bonito. Só que eu tive isso. Às vezes, os funcionários fazem a mesma função com salários diferentes. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Funcionários comparam o lerite. Eu já vi muito disso. Por que você tá ganhando mais que eu? Se a gente faz a mesma função. Então, às vezes, o dono da empresa, ele nem sabe disso. Ele nem sabe que vai dar problema lá na frente. E se é uma empresa pequena, dependendo do passivo trabalhista, ele vai fechar aquela empresa. Ele não vai ter como pagar aquilo. É caro. O que o funcionário vai alegar? Então, aí entra a gente como parceiro daquele cliente. A gente não fecha só a sua folha. A gente tá vendo aqui que tem um problema.
Ou, outro caso que eu sempre falo é hora extra. Meu, a empresa tem muita hora extra. Não é normal, não é possível. Alguma coisa tá acontecendo. Ah, depende, hein? Se tiver aí reforma É, tributária e social que é, entrou. pensando por esse Meu lado, Deus do céu, cara, né? pensando por esse lado, Aí o governo inventa uma DIRB aí, né, para pensando por poder esse lado tem. entregar e não sei o quê. Aí é cálculo de 13º, que nós já estamos Então, aí, mas são né? casos específicos. Sim, Agora, tem muita hora extra sempre? algo tá errado. Algo tá errado. Aí a gente entra com o olhar estratégico, aí normalmente o RH tem essa visão também, que é, não vamos só fechar a folha. Vamos perguntar para esse cliente o que tá acontecendo, às vezes ele tá com um problema interno. Uhum. Ó, eu sempre vejo três problemas quando a gente para analisar assim quantidade de horas extras. Uma, a liderança não controla a hora extra, o funcionário faz hora extra, sabe por que quer? A Deus dará. Não quero ir pra casa hoje ver minha esposa. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. É bom que eu ganhe um extra no final do mês. Ô louco, bicho! Não quero ir Esse pra é um casa caso, ver minha esse é um esposa. caso, tá? Outro. Tá tendo fechamento de ponto errado. Eu conheço uma empresa que eles pagaram mais de 500 mil no ano. Só de horas extras, fora todo o resto. E sabe o que que era? Eles não conferiam direito o ponto. Então, os funcionários faziam hora extra a rodo, assim. Porque a operação é aqui em São Paulo, mas eles são do Sul. Aonde A eles matriz operam. ali, a... A matriz é aqui em São Paulo e a operação é no Sul. E aí eles. Não tem alguém que realmente. Sempre Fiscaliza tá ali. fazendo hora extra, tá bom. Mas ninguém fiscalizou se eles realmente estavam fazendo hora extra ou não. Eles batiam ponto e vida que segue. E aí, olha só, 500 mil, 600 mil no ano de uma coisa que você nem precisaria pagar é muita coisa, assim. A liderança muitas vezes também não cobra, os funcionários às vezes não têm conhecimento do, só pode fazer 2 horas extras por dia. Faz 4. Só vai. Então são coisas que acontecem no dia a dia. Se ninguém parar pra olhar, a Rafa tem um caso, esse é um caso da Rafaela, pra vocês terem ideia. Que às vezes a gente precisa ter um olhar muito estratégico para as coisas. Ela foi fazer consultoria presencial em uma empresa. Uhum. E aí ela tava fazendo auditoria ali dos processos, tudo, ela pegou a folha de pagamento. Ela foi olhar a folha de pagamento, pediu as folhas de ponto. Tinha um funcionário que ele tava com férias 2 anos. No ponto. Oi? No ponto dele tava como férias, ele não tava aparecendo os pontos batidos e o cara tava trabalhando e tava recebendo o salário normal. Então, assim, se ele fazia hora extra, não tinha. Não registraram o retorno das férias? Não. Meu Deus. 2 anos. Mais de 2 anos, se eu não me engano. Rafaela é a melhor pessoa pra te contar isso. Gente do Como? céu. Me fala como, que ninguém percebeu isso. Não sei. Meu. Viu? São coisas que acontecem na prática, gente. Se você... Vou aqui na lente da verdade aqui, ó. Se você que tá acompanhando pelo YouTube, até mesmo você que tá nas plataformas de áudio, se você tem alguma história inusitada do DP, manda pra gente. Se você tá no YouTube, coloca aqui no comentário. Coloca lá no YouTube, além da conta podcast, e comenta pra gente aqui se você tem alguma história inusitada pra contar do DP. Eu já peguei um caso na sala de aula. Uma vez uma aluna falou pra mim que no escritório de contabilidade, onde ela cuidava ali do DP e tal, ela recebeu uma ligação da cliente falando assim: que dia que a fulana vai voltar de licença maternidade? Aí ela falou: mas eu não sabia nem que ela estava grávida. Teve esse caso. Gente, assim, acontece muito. Muito. Vocês não têm. Não, o DP é o maior gerador de histórias ali. Era cada coisa que eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava, sabe? Como pode? Assim, tanto engraçado quanto algumas preocupantes. É empresa que não passou o período concessivo do funcionário, fazer o quê? Azar o seu, você deixou a pessoa trabalhando 3 anos sem férias. Você não pode dar retroativas férias? Não, você tem que pagar. Vai ter que pagar com a multa lá. Era assim, ó, absurdo. Absurdo. Meu, DP é um negócio fora de série. Fora de série. Eu gosto. Particularmente, eu tenho muita facilidade em algumas. Pelo menos na questões trabalhistas. Na previdenciária eu tenho extrema dificuldade. Mas trabalhista eu gosto, eu curto. Dá para entender algumas coisas ali.
Gente, nós estamos aqui hoje no podcast Além da Conta com ela, Vitória Reis. Ela que é do @RHIDP Juntos e também do RHIDP Academy, consultora de RH, que está trazendo um monte de história aqui pra gente bacana e que provavelmente você que está assistindo ou que está ouvindo através das plataformas de áudio estão aí se identificando com algumas dessas histórias que são sensacionais. E a gente já falou de tanta coisa aqui. E eu queria falar agora, sabe do que, Vi? Queria falar sobre essa cultura do feedback. Por que o feedback é um negócio tão difícil para você dar ou até mesmo para você receber? Feedback, ele é, assim como ferramenta, ele é muito importante dentro de uma empresa. Eu sempre falo que é como se fosse uma bússola mesmo, um guia, para a pessoa saber se ela tá indo bem, se ela precisa melhorar, o que ela precisa melhorar. Porque pra gente cobrar, a gente precisa dar um caminho, né? Sim. Mas não é fácil. Porque o feedback, eu sempre falo que nem sempre é o que você fala. É como você fala as coisas. Então, quando a gente vai dar um feedback, a gente precisa pensar na pessoa que vai receber. Ela é uma pessoa muito emotiva? Se você é a pessoa que vai receber, você conhece ela ali, você sabe que ela é uma pessoa mais emotiva, se você for muito grosso, por mais que você queira mostrar pra ela, olha, você tá fazendo errado, mas você pode melhorar, já era. Ela vai ver aquilo como uma catástrofe, que a pessoa não faz nada certo, então você acaba desmotivando aquela pessoa. Se a pessoa, ela for uma pessoa mais prática, eu gosto não gosto muito de enrolação, de encheção de linguiça, e você ficar fazendo ladainha com ela, rodeando o assunto, também não vai ser assertiva, ela vai encher o saco, não vai nem prestar atenção direito no que você tá falando. Então, eu acho que feedback você tem que ter uma estrutura de o que você precisa falar. Então, o feedback ele é importante para corrigir, mas eu acho que ele é importante para mostrar pra pessoa que ela tá fazendo o caminho certo. Motivar. Porque muitas vezes a gente lembra de dar feedback quando tá errado. Mas a gente esquece de fazer isso quando tá certo, quando tá bom, quando o serviço é de qualidade. Então, são 2 pontos. Tá errado? Corrige. Mas tá indo bem? Fala também. E aí, conheça a pessoa que você vai dar feedback pra você dar feedback de maneira mais assertiva possível para aquela pessoa. E um ponto importante é cuidado com exposição. Que aí a gente traz de novo com passivo trabalhista. É isso. Muita gente dá feedback, principalmente quando o feedback é construtivo, não faz isso no meio de outras pessoas. Construtivo que você fala é uma arregaçadinha. Arregaçadinha. Tá ruim, mas dá pra melhorar. Aquele coicezinho topzinho ali, né? Negocinho Entendeu? leve. Dá pra melhorar. Tipo, não tá indo bem, mas dá pra melhorar. É isso que eu ia perguntar. O feedback ele tem que ser ali privado, né? Não pode ser um negócio. Vamos fazer uma reunião aqui, traz a equipe. Você fez isso, muito bem, não sei o quê. Aí pega lá, tem o. Quando ele é positivo, dependendo ali, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de equipe, porque também se eu ressaltar muito um e excluir os outros, vai ter né? Imagina, você tá em uma equipe, só uma pessoa é elogiada sempre e os outros não. Então, a gente tem que ter certos tipos de cuidado. Mas, dependendo, eu acho super legal elogiar em público. Em alguns casos, assim. Porque, né, todo mundo ali... Agora, correção. Gente, nunca em público, sempre em particular com a pessoa. Chama a pessoa, fala o que tem que ser falado. A gente tem uma estrutura de feedback que chama feedback sanduíche. Já ouviu falar? Você me explicou uma vez, né? Não serve para todos os tipos de pessoas. Eu falei que era a técnica de professora, né? Lembra? Não é para todo tipo de pessoa, mas a gente começa ressaltando o que é bom, a gente fala os pontos que precisam ser melhorados, claro, a gente vê se a pessoa precisa de ajuda, alguma coisa, e termina finalizando com um elogio também, ressaltando os pontos positivos, que é para a pessoa ver que ela tem o que melhorar, mas que tem coisas que ela faz bem. Então, o feedback ele é muito importante, mas nem todo mundo sabe dar feedback. E feedback, principalmente, também é cultural, sabia? Dentro de uma empresa. Eu conheço uma empresa que a diretoria da empresa, ela tem cultura de gritar com os líderes, assim. É uma cultura meio agressiva, meio passiva. Mas isso, tipo, a direção faz com os líderes. Tem um tom um pouco mais agressivo. E os líderes fazem a mesma coisa com os funcionários. Então, você percebe que é cultural ali dentro. Como que eu vou cobrar para um líder não falar de forma agressiva com o liderado se a direção faz isso com ele?
quebra o pau com ele vai lá e quebra o pau com os liderados. Então, quando a gente fala de cultura, nem sempre é por uma coisa boa. A empresa UFC. Porrada todo dia. Eu falei, assim, tá certo? Não, é totalmente equivocado. Mas, o que acontece? Então, quando a gente fala de cultura, que foi o que a gente começou falando, ela serve pro bem da empresa, mas é o que é vivido. Isso também acontece pro lado ruim. Gente, é louco. Tem um monte de coisa que envolve essa questão do feedback. Ele tem que estar muito bem alinhado com a cultura que você falou. Tem que estar muito bem alinhado. O líder tem que ser um líder ali. Como que eu posso dizer? Íntegro? Não, tem que ser íntegro. Todo mundo tem que ser íntegro, né? Mas qual palavra que eu posso dizer? Ele tem que ser um cara preparado para poder fazer isso daí. Tem que estar preparado. Né? Feedback, a gente deu treinamento. Não é fácil, cara, não é fácil. Nós demos treinamento para uma equipe de líderes que era voltado para feedback. Então, a gente traz a importância dele dar feedback, como pode ser dado. Então, a gente tem N formas de feedback. Então, essa atuação do líder, até mesmo no feedback, ele tem que levar em consideração alguns aspectos, por exemplo, o perfil do colaborador. Vamos colocar aqui um feedback, uma tratativa que você tem hoje com uma geração Z, talvez não pode ser a mesma que você tem para algum funcionário um pouco mais antigo de casa ou um pouco mais com a idade um pouco mais avançada, né? A gente leva tudo isso em consideração. Igual eu falo, a gente entender o perfil comportamental da pessoa para dar feedback é primordial, porque assim, o jeito que eu dou feedback pra você não é o mesmo que eu dou pra Rafaela, porque vocês são pessoas diferentes, com crenças diferentes, comportamentos diferentes. Então, o líder, ele tem que ter a capacidade de adaptar a sua comunicação pra pessoa, porque senão, ele pode não ter o resultado que ele gostaria. Se eu tô dando feedback pra corrigir, é por quê? Porque aquela pessoa não tá tendo um comportamento ou um resultado esperado. Então, eu vou dar um feedback pra falar, olha, não tá sendo assertivo esse comportamento. Vamos acertar? Se eu tô dando feedback positivo, também não é do mesmo jeito. Algumas pessoas têm necessidades de ter feedbacks constantes, principalmente positivos. Senão é uma pessoa que desmotiva e por mais que seja um bom profissional, ela não entrega quanto ela poderia. São pessoas diferentes. E eu tô pensando que você tá falando do feedback. Eu não sei se eu pergunto. A gente não tem limite aqui no nosso... Maria. Aqui é além da conta, né? Feedback. Tá preparado? Pode? Pode. Feedback. Já pegou algum caso? Já pegou algum caso do líder ter um trelelê, um belisco ali, um liderado, um negocinho? Aí sempre tem um feedback positivo ali, sabe? Com interesse pessoal. Acontece isso? Acontece, gente. Eu já vi empresas. Não, e aí eu só não vou ser muito específica. Eu tô olhando a cara da produção, eles vão me matar, cara. Eu só não vou ser Perdemos a linha do podcast. Eu só não vou ser muito específica, porque vai que a pessoa cai aqui, né? Mas eu conheço empresas que gestor e funcionária tinham ali um... Trelelê. Uma relação além da conta. E afetava, tá? Afetava. Não afetava só ali feedback, mas afetava uma cultura. A cultura organizacional inteira. Gente, porque assim, ó, rolava ciúmes. Eu vou tomar água, né? Eu tô aguentando. Rolava ciúmes. Então, pra falar com aquele líder, vocês não têm ideia da dificuldade, porque a pessoa tinha ciúmes do namorado, que era líder de todo o resto. Eita, então, era assim, o clima era pesado. Pesado. Assim, você ligava pra ele, o escritório era grande e aberto, se o telefone dele tocava, ela olhava pra saber quem é que tava ligando no telefone. Eita! O mundo organizacional não são por os fracos. Vitória Reis, temos que ter a parte 2 desse podcast. Não é, viu? gente, não é para os fracos. O mundo organizacional é complicado. O mundo do RH e do DP é um negócio fora de série. A gente vê tanta cara. coisa que vocês não têm ideia.
Meu Deus do céu. Você tava falando do feedback, eu falei, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Meu Deus do céu. A gente fica igual aquele meme, sabe? Que show da Xuxa é esse? Mas depois, se qualquer coisa, a produção corta. Mas, meu, foi muito. Eu tinha que perguntar. Eu falei, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu vou morrer se eu não perguntar. Acontece, mas é mais frequente do que se imagina. Bem mais frequente. Assim, nesse caso ainda, todo mundo sabia do envolvimento ali. Mas tem uns que enfim, a pessoa é casada e tem um caso com alguém dentro da empresa ali. É nada, vamos conversar mais. Acontece. É. Ai, meu Deus, vai ter parte 2, pessoal. E a parte 2 vai ser só para 18 mais. Não vamos ensinar jovens aprendizes esse tipo de cultura. Não, jamais. Tudo certo. Ai, meu Deus do céu. E a gente, pô, esse papo é bacana porque Vi, pô, a gente, obviamente, o nosso público, a maioria são contadores, né, profissionais da contabilidade, que tem o escritório de contabilidade deles e muitas vezes tem essa dificuldade de criar uma cultura organizacional, de criar um plano de cargos e salários dentro do próprio escritório, gestão de pessoas, lideranças, feedback, entre outras coisas. Mas essa visão ela é interessante por quê? Porque uma vez que o cara assiste esse podcast, pô, entra em contato com vocês, se especializa, ele pode oferecer isso lá para frente. Então Com a gente certeza. pensa no escritório de contabilidade, mas muitas vezes esse escritório de contabilidade ele tem, sei lá, uma oficina de costura, né, como cliente. E, pô, às vezes essa pessoa ali, esse empresário que tem uma oficina de costura, uma padaria, um restaurante, ele pode olhar e falar, não, isso não se aplica para mim, não, se aplica sim, não é verdade? Eu tenho um exemplo disso, Maurício, que é a gente fechou com um cliente que ele é uma distribuidora de material de construção. Ele tem ali 4 pessoas no time. Sim. E eu participo de um grupo de pequenos empresários, assim, né, essa parte de gestão ali de pessoas. E aí ele virou pra mim e ele falou assim, eu não tenho uma cultura, mas a minha empresa é pequena. E ele, como eles são pequenos, ele tem um escritório contábil, né, que faz a parte ali dos funcionários, tudo a parte contábil dele. E aí eu comecei a falar com ele. Falei, você quer contratar mais pessoas? Ele, quero. Falei, você tem dificuldade de achar pessoas? Porque até para você ter o seu negócio, você precisa de pessoas qualificadas. Você vai colocar qualquer pessoa no caixa, uma pessoa que não tem conhecimento de caixa, não sabe dar troco? Ele, não. Falei, então. Falei, a cultura, ela se começa a moldar como nós somos pequenos. Que é você saber o que você quer para sua empresa, o que você não quer. Onde você quer chegar. Aonde você quer chegar, que tipo de profissional você quer. Porque, Vitória, mas é só um depósito de construção. Mas você quer qualquer pessoa? Você quer uma pessoa sem comprometimento para atender os seus clientes? Você não quer que a sua pequena distribuidora vire uma grande distribuidora? Então, são coisas que a gente começa a pensar quando é pequeno, porque é mais fácil a gente estruturar quando é pequeno e crescer com isso pensado do que você esperar você ter aí 30, 40, 50 funcionários e aí você vai pensar nisso. Porque aí você vai quebrar a cara, você vai contratar pessoas que não estão de acordo com o que você quer e tá tudo bem. Então, são coisas que o Alves falou, uma padaria, dá pra moldar isso dentro de uma padaria. Claro, quando a gente fala de cultura, as pessoas pensam em grandes empresas, né? Uma cultura tipo Google. É muito normal, nossa, maravilhoso. lindo, tem um escorregador pra descer e tal. Mas não é só isso. É realmente o dia a dia do que é vivido dentro da tua empresa. Então, a gente pode oferecer isso. E é igual eu falei do cargos e salários da dentista. Ela tinha uma funcionária, mas teria evitado dor de cabeça se ela tivesse isso bem desenhado. Com uma única funcionária, ela não estava com processo. Agora tá aí no tribunal, esperando o julgamento. Meu Deus do céu, e aí gera um passivo ali gigantesco. E dependendo do valor, será que ela não quebra? Verdade, né? Dependendo do valor, eu não sei se ela tem caixa o suficiente para pagar ali o passivo. Se ela perder e manter, ela é só ela. E um monte de gente que deixa ainda funcionário sem registro até Sim. hoje. Deixa pra lá que me lembra histórias, gente. Aí eu quero A gente tá na reta final aqui. E eu queria até também pegar essa galera que tá muitas vezes procurando um emprego. Já que você tem essa expertise em RH, em recrutamento e seleção, e você dá a consultoria disso, pô, e a galera que tá procurando emprego, cara? O que eles têm que ter
onde eles estão errando em termos de competência, em termos de entrega? Porque a gente falou muito da empresa aqui, ótimo, mas e pro cara que tá procurando emprego ali? Ó, como nosso foco, assim, pra tudo, mas como aqui a gente fala muito pro pessoal contábil, eu faço recrutamento e seleção para escritório contábil, né? Então eu entrevisto muitas pessoas que estão começando. Assistente, estágio, a gente tá com vaga de estágio, então eu tenho muito esse contato com quem tá iniciando. E uma das principais dificuldades que eu vejo, que aí quem estiver assistindo, aproveita e para pensar, as pessoas não sabem se preparar para entrevista de emprego. Porque só o conhecimento da faculdade não é suficiente, eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu também. O que a faculdade ensina é nada. Falei ontem. Nada, assim, nada. E além disso, é importante que você busque conhecimento mais prático possível, porque a prática você só vai ter na prática, mas conhecimento prático você consegue adquirir sim. Igual, a gente oferece curso na área de RH que eu ensino você a fazer um recrutamento. Se você não sabe, você faz o passo a passo, você faz. Ponto. Isso é conhecimento prático. E aí você aplica no dia a dia. Mas esse conhecimento ele é muito importante. Então, para a área contábil, também não muda o meu discurso, né? E outro ponto é saiba se vender nos processos seletivos. As pessoas, elas não sabem falar delas, nem das experiências que ela tem, e nem vender isso. Porque assim, ó, eu sou recrutadora. O primeiro contato que você vai ter com a empresa é comigo. Então, você tem que se vender para mim. Eu tenho que te achar bom. E as pessoas não sabem. Então, principalmente quem tá iniciando, eu falo isso nos stories do Instagram, mas eu não falo isso pros candidatos, né? Mas você tem que saber contar a sua experiência fazendo um link com a área que você quer. E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Vamos supor que eu trabalhei como recepcionista e eu tô tentando uma vaga no DP. Quais conhecimentos eu adquiri na minha experiência como recepcionista que vão me ajudar no DP? Será que a parte de organização de documentos não vai me ajudar no DP, já que eu vou precisar? Será que a minha comunicação com o cliente não vai me ajudar no DP porque eu vou ter que explicar coisas para o cliente? Então, essas habilidades que vai fazer link com o que eu vou fazer, a gente precisa aprender a contar isso. Então, eu trabalhei, tenho 2 anos de experiência com recepção na empresa tal, onde eu fazia as atividades tais, as pessoas não contam as atividades que elas faziam. Então, trabalhei como recepcionista. Tantos anos. Acabou. Aí eu tenho que ficar perguntando, mas quais atividades você fazia no dia a dia? Pra pessoa me contar quais habilidades ela tem, o que ela sabe fazer. Então, não espero o recrutador perguntar. Já vai pra cima e se vende ali, né? Trabalhei, fiz isso. Nesse tempo, eu adquiri habilidades XYZ, que eu sei que são habilidades que são importantes para a área do departamento pessoal. Então, hoje eu tenho uma comunicação muito mais adaptável. Que legal, já vou olhar você com outro olho. Outro ponto tive reconhecimentos. Conta, porque isso conta a seu favor. Então, trabalhei no MEC e fui reconhecido como funcionário do mês 3 meses seguidos. Pronto. Isso é ótimo. Mostra que você entrega resultado no que você faz. As pessoas têm dificuldade. Tem um monte de coisa. As pessoas têm dificuldade de contar essas coisas. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu fiz entrevista com uma menina. Ela trabalhava como recepcionista, inclusive, numa clínica médica. E ela estava indo para a área contábil. E aí ela contou as atividades que ela fazia lá. Aí ela falou assim, inclusive, eu coloquei uma boa prática na empresa. É uma boa prática bem simples. Mas a gente mexe com muito documento. Eles não utilizavam o Drive. Então, se eu tava no computador, eu tinha que pedir para alguém me mandar o documento. E aí eu falei pra gente utilizar o Drive. Organizei as pastas, os documentos e eu fui reconhecida por essa boa prática. Olha que legal, eu vi ela com outros olhos. Ela teve atitude para dar uma ideia, ela colocou a mão na massa para implementar e é uma coisa simples. E ela foi reconhecida por fazer um diferencial. Em vez de só fazer o que todo mundo fazia, ela falou, como eu posso melhorar esse processo? O recrutador e ela foi contratada. E o recrutador sabe que que pode explorar mais dela, né, em relação a isso, porque ela tem uma proatividade. Putz, que da hora, cara. Então, são coisas, assim, que no dia a dia, só eu quero ir pra área contábil, eu quero ir pro RH, eu quero ir pro DP. Legal, mas não é só isso. Não adianta mandar o seu currículo lá com eu preciso dessa oportunidade, porque a gente recebe, sabe, bastante. Não é isso. Igual, quantas pessoas... Vitória, mas eu ainda tô me formando. Justamente,
Quantas pessoas tem na sua sala de faculdade que estão se formando e que também querem uma oportunidade? Por que eu escolheria você e não um deles? Então, esse é um ponto, assim, primordial que eu sempre falo. Tanto que quando a gente começou a estruturar o RHIDP Juntos Academy, eu e a Rafa, a gente pensou, a gente precisa de um método para isso entrar na cabeça das pessoas. E aí, quando a gente lançou, né, o RHIDP Play, que é em formato de streaming, então a pessoa paga uma assinatura e tem acesso ali a todos os cursos de RH e de DP. E aí, a gente está implementando a mentoria. Que aí a mentoria vai ser ao vivo, mensal, justamente para fazer simulação de entrevista com os participantes. Olha, que legal, na pra, prática mesmo, né? Para ensinar eles a se venderem. Porque a venda, ela é importante. Senão você não entra no mercado. É competitivo e é muito. E o mercado exige. E como que o pessoal acha o RHIDP Academy? Pelo site? Pode procurar a gente no Instagram, né? O link tá lá na bio. RHIDP Juntos Academy. E aí na biografia do nosso perfil tem o link. Aí quando você assina, a gente trabalha com planos hoje. Então tem trimestral, semestral e anual. E aí você tem acesso tem mais de 30 cursos disponíveis. E a gente vai começar essa sessão com as mentorias com os alunos também. Que legal, hein, cara? Que bacana. Vamos qualificar essas pessoas para o mercado, porque o mercado é exigente. E se precisar de nível iniciante, fala comigo que nós temos aqui o programa Contador do Futuro, viu? Preciso. Tem jovens lá de 16 a 24 anos que passam por um treinamento, um período de estudos na nossa plataforma de cursos e aí a gente oferece para o mercado de trabalho. Uma vez que eles arrumam um emprego, a gente também consegue colocar eles na faculdade, tá? Legal. Então, o que nós estamos precisando hoje é de vaga de emprego se tiver ali iniciante, jovem aprendiz, auxiliar, estagiário, fala com nós, Ótimo. né? E se o pessoal também que estiver acompanhando aqui, tiver a fim de dar oportunidade para jovens aí que estão começando início de carreira também, a produção coloca aqui o link em algum lugar da descrição aqui do nosso podcast para você conhecer o Contador do Futuro, o programa Legal. Contador do Futuro da Contimatic. Vitória, da hora, cara. A gente vai ter que ter a parte 2 desse rolê aqui, hein? Porque olha... É coisa, né? Nossa, é coisa. A gente riu muito aqui, meu Deus do céu. Mas vamos pro quadro Conta Pra Gente, que é um quadro que a gente criou aqui do nada, no qual eu faço algumas perguntas para você ali de bate pronto e você tem que responder ali. Eita! Qual é o objetivo? É que você responda com uma única palavra, mas a gente dá uma chance para a galera aqui, uma facilitada e você pode fazer uma observaçãozinha legal e rápida, tá? Para isso, existe a caracterização. Mentira, que eu não enxergo de perto. Vamos lá. Primeira pergunta do quadro Conta Pra Gente, com Vitória Reis aqui no podcast Além da Conta. Vitória Reis, RH ou DP? Hoje é RH. Peguei, né? Mas respondeu muito rápido. Não tem que ser rápido, né? Transição de carreira que fala, né? É transição de carreira que fala. Mas o DP, ele tem um canto específico do coração. Mas hoje não é mais o que eu aplico todos os dias, então. Um bom líder tem que ser... adaptável. Adaptável? Tem que ser uma pessoa adaptável. Ele vai se adaptar a colaboradores diferentes. Ali, ó. Líder camaleão. Responsabilidades diferentes. Entender o seu liderado. Entender seu liderado, entender suas atividades, as suas entregas e gerir tudo isso. Não é só jogar meta lá não, né? Não faça isso. Não precisa, né? Até pode, mas não sei se vai ter o melhor resultado. Metas inalcançáveis. Inalcançáveis. Não recomendo, mas... Tem muito DP disfarçado de RH e muito RH disfarçado de DP? Acho que a maioria. DP generalista, o DPzão existe. E tá na maioria. Ó, pensando que pelo Sebrae, a maioria das empresas que a gente tem no Brasil são micro e pequenas. E micro e pequenas. Né? Acho que até mais. São micro e pequenas empresas. Não é aquela empresa que vai ter um processo de RH extremamente definido. Então é um RH completo. É a pessoa que faz o DP e seleciona quando precisa, treina quando precisa. Então, por isso que eu falo que o conhecimento generalista ele é importante. Porque aí, se você é esse profissional, você acaba se destacando, porque você sabe ele fazer um pouco de cada coisa. Mas
Tem muita gente que mistura, né? Tem. Tem muita gente que mistura. As pessoas, principalmente funcionários, eles nem sabem a diferença de um pro outro, então... Quer saber a diferença? RH e DP Academy. Exatamente, estamos aí pra isso. Vi, tem uma dica cultural pra galera? Um livro, filme, série, novela, o que você achar legal? Tem um filme que eu gosto bastante, que é O Estagiário, que é a história de um senhor já 50 a mais, que entra em uma empresa de e-commerce pra ser estagiário. E aí ele vai ser estagiário ali da CEO da empresa, da dona da empresa, né, da fundadora. E aí conta que é esse movimento. A gente tem bastante isso, até comentei com você, né, eu tenho recebido bastante currículo de pessoas 50 a mais aí na área contábil. Então, até pra ser estagiário, tá? Bastante mesmo. Mais do que eu imaginava. Então, acho que é um filme legal pra gente entender o cenário atual. As pessoas não se aposentam mais com 50 anos, então é uma realidade. Hoje no mercado a gente tem tanto muitos jovens quanto mais velhos, então a gente precisa levar o mercado aí da melhor forma possível. É um filme bem legal, assim. Ah, eu tô quase batendo esse negócio de 50 a mais aí, meu Deus do céu. Ai, vamos me preparar. A vida começa depois dos 50, eu acho. E saber que eu só vou me aposentar com 2.500 anos, né? Se conseguir, tá bom. Se chegar lá, né? Meu Deus do céu. Vitória Reis, Vi, muito obrigado, tá? Ó, olha pra câmera da verdade ali, manda, antes da gente finalizar, antes de eu dar os agradecimentos, manda ali um beijo pro papai, pra mamãe, pro marido, pede, fala pra ele, ó, foi ele que me mandou mensagem lá na lua de mel. Foi, na lua de mel. Gente, foi só a lua, porque o mel não teve, porque eu não parei de trabalhar. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aqui a gente, tirando esse tempo, né, pra se desenvolver. Estou disponível aí no RH e DP Juntos Academy, lá no direct. Se precisarem de ajuda com o RH, com a liderança, então estou sempre à disposição. Sempre tem caixinha de pergunta também, então consultoria gratuita rola por lá também. Queria agradecer a participação. Sabe que estamos juntos, né? Só chamar, né? Pô, Vi, eu quero te agradecer demais, cara, porque a gente acabou se conhecendo através de algumas amigas que, né, nos apresentaram por conta de um evento que ia ter na Contimatic. E desde lá a gente, começou a conversar e começou a bater um papo e aí você também aceita todas as loucuras que eu falo aí, eu ligo, Não tem tempo ruim. Vitória. Então, a gente tem que honrar quem nos honra e agradecer. Eu tenho muita felicidade por ter conhecido você e talvez, sei lá, contribuir de alguma forma. Mas o tanto que você ajuda a gente trazendo a sua palestra aqui para a Imersão Contábil, quem esteve aqui viu e foi muito legal mesmo. A gente teve muita interação com a galera, essa parada de cultura, de liderança, de feedback, dá um tchan na galera que eles participaram demais. E aqui no podcast Além da Conta não vai ser diferente, vai ser um sucesso e a gente está muito feliz mesmo de ter você, de ter o RH e DP juntos como parceiro, né? E agora temos que esperar a sócia, né? A Rafa. Rafa, quando Por você favor, vir, hein, Rafa? vou ter que te trazer pra São Paulo, porque, gente, ela vem de bate pronto, é muito difícil. E eu vou querer que ela me explique como é que você faz uma sociedade morando no Paraguai e a sua sócia aqui no Brasil. E depois na África. Meu Deus, ela foi pra África? Ficou um ano. Não. 5 horas de fuso, hein? Dá certo. Para tudo. Meu Deus do céu, cara, não dá. Aqui a gente vai ficar mais meia hora. Deixa quieto. Rafa, eu quero você aqui para explicar pra gente, tá bom? Vitória, muito obrigado, minha amiga. Tamo junto. Fica com Deus, valeu mesmo. E a gente se encontra, obviamente, em outro podcast, em outro episódio. Tem muita coisa boa ainda vindo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, tá aqui no YouTube, coloca lá no comentário. Agradece a nossa querida Vitória Reis por todas as explicações que ela trouxe pra gente. Isso é bom, porque ela vai ver os comentários ali e fica bacana. É o feedback, né? E eu sou o tipo de pessoa que gosta de feedback, viu? Pode colocar lá o feedback positivo, tá bom? Muito obrigado para você que está acompanhando a gente através das plataformas digitais, através do Deezer, Spotify, Apple Podcast. Muito obrigado. Lembrando que esse episódio, mais uma vez, foi apoiado pela Contimatic Fênix, empresa de tecnologia para contadores que está no mercado há mais de 35 anos.
Um grande abraço a todos. A gente se encontra no próximo episódio do Além da Conta Podcast. Valeu, gente. Tchau, tchau.